Muito bem, turma. Muito bem-vindos de volta após nossa pausa aqui, por conta da avaliação de primeiro bimestre, alguns atrasos, enfim. Voltamos com força total. Pessoal, quero então finalmente agora apresentar Java para vocês de um jeito que vocês nunca viram antes, tá? Não só Java, mas a gente voltar a conversar sobre desenvolvimento web. Algo que vai ser muito legal aqui para nós. Então, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é falar um pouquinho sobre frameworks, sobre desenvolvimento web, sobre coisas que possam ser interessantes aí dentro da nossa disciplina, tá? Então, muitas das coisas que eu vou falar talvez sejam repetidas de desenvolvimento de sistema Zoom ou em alguma outra disciplina, eventualmente vocês já tenham feito alguma coisa parecida, tá? Caso contrário, caso fique alguma dúvida, pede para mim no encontro síncrono, manda dúvida lá no Discord, não tem problema nenhum. Qual que é a ideia básica da nossa disciplina de DS2? É, utilizando o ecossistema Java, e aí a gente tem diversos frameworks para facilitar a nossa vida, desenvolver uma aplicação web, tá? Então, no primeiro bimestre, o foco foi a gente treinar um pouco de Java e treinar um pouco a parte de conexão com o banco. Como é que eu conecto com o banco, como é que eu busco um dado, como é que eu insiro minha informação no banco, a partir aí de código Java. Agora, no segundo bimestre, a gente vai pegar aquele nosso banco e vai trazer para dentro de um sistema web. Para isso, a gente precisa entender como é que funcionam aplicações web utilizando aí a stack de Java, ou seja, partindo dos frameworks de Java. O que eu quero apresentar para vocês? Eu quero apresentar para vocês, basicamente, qual que vai ser o framework que a gente vai adotar. Tá? Existem alguns frameworks para Java para trabalhar com desenvolvimento web. A gente tem, por exemplo, o Spark, tá? Que já é um framework que eu conheço há muitos anos, já utilizei antes, e é muito tranquilo para a gente trabalhar, é bem conhecido, tá, pessoal? Tem uma boa documentação, bastantes estrelas aqui no GitHub, então tem várias coisas aqui interessantes. Aqui, por exemplo, tem algumas das empresas que utilizam. Temos o próprio Apache aqui, que seria hoje a maior que a gente tem assim dentro dessas. Esse despegar.com está com um símbolo muito parecido com decolar.com. Eu não sei se é uma versão diferente do decolar.com, tá? Mas a gente tem aí uma boa quantidade de empresas grandes que utilizam Spark, tá? E é uma quantidade bem grande aqui de pessoas que favoritaram dentro do GitHub, enfim, tem uma boa vantagem aí em utilizar o Spark, tá? Outro framework que também é muito famoso, que a gente ouve bastante falar, Javelin, tá? Eu não sei se a gente... Vamos clicar aqui no fork no GitHub para ver quantas estrelas tem. Ó, tem metade das estrelas lá do Spark. Mas aqui a gente consegue ver que existe... ó, agora que eu estou abrindo, há 5 horas atrás foi feito um commit. Tá? Lá no Spark, o último commit é mais antigo, ele demora mais para ter novos releases. Tá? Mas a gente tem mais pessoas aqui estrelando eles, vamos dizer assim, então significa que tem mais gente utilizando. Ó, 20 mil pessoas utilizam aqui só pelas estatísticas do GitHub. Tá? O Javelin, a gente tem 2 mil pessoas utilizando, então faz muito sentido a gente partir para um framework como o Spark. Tá? Existe um terceiro que provavelmente vocês já ouviram falar, chamado Spring, tá? Que é um framework gigantesco. Tá? Gigantesco. Notem aqui 55 mil estrelas. Tá? Utilizado, aqui está por 15 mil pessoas, mas ele é um framework gigantesco. Eu não sei se aqui vai mostrar quem são as empresas que usam, mas é assim, pessoal, existe há muitos anos, muitas empresas usam, bancos utilizam, tá? E tem várias vantagens também de se trabalhar com Spring, tá? Qual que eu vou utilizar com vocês, então, visto que existem várias opções? Eu vou utilizar o Spark. Por que Spark? Por conta da configuração e a facilidade de sair utilizando ele.
como o meu objetivo na disciplina é apresentar um framework e a gente conseguir chegar em algum resultado, eu quero perder menos tempo configurando e mais tempo com a mão na massa, programando, fazendo as coisas acontecerem, tá? Mas é interessante vocês saberem, então, que existem diferentes frameworks, todos eles geram um servidor HTTP para nós, alguns de um jeito um pouco diferente. Então aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo ó, em Java como é que gera, aqui um exemplo em Java como é que gera, e aqui em algum lugar, samples, vamos achar um getting started aqui, learn, quick start. Como é que gera vai ter aqui, aqui ele vai te ensinar a configurar para gerar o projeto Java, e aqui está o teu código, né? Então, uma aplicação, tá? Em desenvolvimento Web 1, desenvolvimento de sistemas 1, perdão, vocês já viram muitas coisas interessantes em relação à questão das rotas, das URLs. Eventualmente eu repito aí alguma coisa, tá? Então, qual que é o objetivo desse nosso primeiro vídeo? Configurar o nosso sistema e fazer isso aqui rodar em Java, tá? E aí, como sempre, eu gosto de começar com o código com vocês, literalmente do zero. Então eu criei aqui uma pasta, não é nada de Java ainda, Spark Intro, e a ideia é que a gente crie esse projeto Java do zero neste momento, tá? E é legal porque vocês vão ver como que eu enfrento os problemas também, quando eles acontecem, enfim, faz parte, tá, pessoal? Faz parte. Deixa eu ver aqui se eu tenho instalado já. Ctrl Shift P. Aqui, ó. Na minha barra de comandos aqui, eu tenho Java Create Java Project, tá? Então, se eu digitar Maven, já tem para criar, ó, Create Maven Project, tá? Vou partir desse cara aqui.